Namastê. Então hoje eu queria falar para vocês um pouquinho sobre a origem do Jyotish, da astrologia, a história da astrologia. Eu falei que ele remonta aos Vedas, mas muita gente contesta isso, apesar das mais antigas menções, tanto aos 9 planetas, os Navagraha, quanto às 27 constelações lunares, remontam sim à literatura védica. Agora, os 12 signos solares é um grande debate. Porque por mais que nos Vedas esteja escrito com todas as letras, nos versos de Dirgatamas, que a eclíptica de 360 graus pode ser dividida por várias formas, inclusive por 12, e aí remontam à tradição na cultura indiana dos meses solares, dos 12 Adityas. E daí que se desenvolveu os 12 signos do zodíaco. Mas daí existe um grande debate acadêmico, porque os historiadores eles não aceitam que Parashara viveu na época que os hindus acreditam que ele viveu. Né? Segundo a tradição hindu, Parashara, pai da astrologia védica, o autor do Parashara Hora Shastra, viveu apenas 100, 200 antes de Cristo. Isso é um grande disparate, porque Parashara ele é o pai de Vyasadeva, ele é anterior ao próprio Vyasa, ele é anterior à guerra de Kurukshetra, do Mahabharata, então ele tem no mínimo 5.000 anos. E ele era indiano, ele nasceu na Índia assim como o pai dele, Brigu Muni, nasceu na Índia. E ele escreveu sobre os 12 signos do zodíaco e os animais que representam os 12 signos do zodíaco. Mas os historiadores vão negar, vão falar que não, foi por causa que os gregos conquistaram a Índia, invadiram a Índia com Alexandre o Grande, e aí trouxe a astrologia para a Índia. Antes não existia, era só cálculos astronômicos para determinar o horário dos rituais. Mas isso é um grande disparate. Os astrólogos védicos que acreditam nessa teoria dos historiadores ateístas ocidentais, eles não têm fé nenhuma em Parashara. Eles não acreditam em Parashara. Eles acham que Parashara é uma invenção moderna dentro da tradição hindu. Ou seja, eles não seguem a tradição hindu, eles não têm fidedignidade nenhuma com a tradição védica. A tradição védica declara plenamente que Parashara é o pai da astrologia. Na verdade, ele é o pai dele, né? Brigu Muni. É dito que Brigu ele era um grande rishi, um grande sadhu, um grande santo. E ele... Um dia os sábios se reuniram na floresta de Naimisharanya e aí eles estavam querendo saber quem era o Deus Supremo. Porque nos Puranas, alguns Puranas falam que o Deus Supremo é Vishnu, outros Puranas falam que o Deus Supremo é Shiva, e outros Puranas vão falar que o Deus Supremo é Brahma. E ainda existem alguns Puranas que falam que o Deus Supremo é a Devi, a deusa, Shakti. Então os sábios estavam confusos e estavam debatendo quem seria o Deus Supremo. E Brigu foi escolhido, então, para testar as 3 deidades supremas da Trimurti, para ver qual deles é o supremo. Então Brigu foi lá e testou os 3 deuses supremos da Trindade hindu. Primeiro ele testou seu próprio pai, Brahma, porque Brigu é filho de Brahma. Então Brigu Muni ele foi lá testar o seu pai e ele, conscientemente, né, de propósito, ele não prestou nenhuma reverência a seu pai, ele não agiu com a etiqueta védica adequada. Era um teste, né? Ele queria testar o seu pai. E seu pai ficou muito bravo. Como que meu filho vem me visitar e não presta reverência, não segue etiqueta, age como se fosse uma pessoa bárbara, uma pessoa sem etiqueta. Então ele ficou muito bravo com o seu próprio filho e queria excomungar o seu próprio filho ali mesmo. O Brigu saiu de fininho. E aí ele foi visitar Shiva, onde ele foi testar o Senhor Shiva, que é de certa forma meio como seu irmão, porque Shiva se manifestou do olho de Brahma, do terceiro olho de Brahma. Então Shiva e Brigu eles meio que se veem como irmãos. E aí Shiva ficou muito feliz quando viu o Brigu vindo visitar ele lá no Kailash. Oh, meu irmão, vem aqui, né? E Brigu, né, queria testar ele, né? Ele falou, não me abrace, não me encoste, você tá todo sujo de cinzas, acompanhado aí por esses bhutas, por esses fantasmas, esses, né, os seres... Porque Shiva ele é o senhor de todos os seres, né? Pashupatinata. Então ele é o senhor das bestas, das feras e das entidades consideradas negativas, né? Dentro da nossa perspectiva humana. Então
Shiva ficou irado. Como assim? Ele vem aqui na minha casa e me ofende, né? E aí logo já pegou o Trishula e ia cortar a cabeça de Brigu fora. Parvati interviu, né? Falou, não, meu marido, é seu irmão, releva. E Brigu se mandou dali de fininho. E ele foi testar Vishnu, que era, né, então, o terceiro deus da trindade hindu que ele tinha que testar. E ele chegou do nada e Vishnu estava dormindo, deitado na sua serpente Anantashesha, né, no seu Yoga Nidra, lá no Oceano de Leite. E ele chegou de sopetão e deu um chute no pé, no peito de Vishnu. Ele colocou o pé assim no peito de Vishnu, que Vishnu estava dormindo, ele achou uma afronta ele estar dormindo e não receber ele. E Vishnu, para espanto de Brigu, falou assim, oh, que auspicioso, pé de um Brahmana no meu peito. Nossa, o que eu fiz para merecer tamanha bênção? Isso deixou Brigu muito consternado. Como assim? Né? Ele achou que estaria insultando Vishnu, mas Vishnu levou aquilo como uma bênção. E falou assim, Vishnu falou assim, eu nunca mais vou remover essa marca dos pés de lótus de Brigu Muni do meu peito, porque era como uma bênção para Vishnu. Né? E aí Brigu percebeu, né, como Vishnu estava acima da modalidade dos gunas. E aí ele percebeu que ele tinha feito uma grande burrada, porque Lakshmi Devi, a esposa de Vishnu, estava vendo tudo. Ela estava ali nos pés de Vishnu e ela ficou muito, muito, muito braba. Como que Brigu ousa colocar os pés no peito do marido dela? O peito do marido dela é o lugar que ela se assenta, que ela toma abrigo. Então Lakshmi mora no peito de Vishnu como uma joia muito poderosa que Vishnu ostenta no seu peito, que representa Lakshmi. Então Lakshmi ficou ofendida com aquilo e amaldiçoou Brigu. Ele falou assim, Brigu, você e todo o seu clã de brahmanas vão passar fome. Vocês, se depender de mim, vocês não vão ter dinheiro para nada. Né? Porque Lakshmi é a deusa da prosperidade, da fortuna, do dinheiro. Então Lakshmi meio que amaldiçoou os brahmanas a serem pobres. E aí com isso, Brigu ficou muito consternado, porque ele trouxe uma maldição não só para ele, mas para todo o seu clã. E aí ele então coleta todo o conhecimento das estrelas e formula o Jyotish. Então Brigu é quem traz o Jyotish para os humanos, para o mundo dos mortais. E ele ensina então os brahmanas a trabalharem com a astrologia védica para ter uma forma de sustento, porque em Kali Yuga eles iriam sofrer pobreza, né? Tipo, segundo a maldição de Lakshmi, os brahmanas perderiam tudo. Então ele coletou o conhecimento do Jyotish e ensinou para o seu filho Parashara. Parashara é filho de Brigu Muni. E Parashara escreveu o famoso Parashara Hora Shastra, que é o livro clássico da astrologia védica. Parashara, em por si, é o pai de Vyasadeva, que é o autor dos Vedas e do Mahabharata. Então você vê que é muito antigo isso. Mas os historiadores insistem em afirmar que a astrologia é uma herança babilônica, grega, que veio para a Índia. Tá, mas então vamos tentar analisar um pouquinho sobre o que os Puranas falam sobre isso. Na verdade, isso vai remontar ao passatempo do Oceano de Leite que eu vou contar no próximo vídeo, sobre a batalha dos Devas e dos Ashuras. E como todas as tradições, tanto do norte da Índia, de toda a Índia na verdade, todas as tradições da Índia e as tradições do Oriente Médio duelaram. Então, segundo os Puranas, o povo do Oriente Médio, eles são os Ashuras. Os iranianos são chamados de Daityas e os armênios são chamados de Danavas. E esses povos são tão antigos quanto os povos do norte da Índia, e eles estão até meio que parentes, né? Segundo a tradição e a cosmogonia dos Puranas e dos Vedas, os Ashuras, os Daityas, eles são primos dos Adityas, que são os Devas, né, da cultura ariana. Então, aí a gente consegue entender a ligação das línguas arianas, das línguas indo-europeias. Por que existe essa conexão? Porque ela é muito antiga, ela já está desde a época do Rig Veda, dos Puranas. E a gente pode remontar os Asuras como uma grande coalizão de povos, que ficou conhecido na história como Assíria, o Império Assírio. Assírio, eles na verdade
a origem do Império Assírio é na cidade de Assur, no Iraque. E todos os grandes reis assírios e acadianos, que foi antecessor aos assírios, eles usavam o título Assur como um título, né? Assur, Banipal, Nabucodonosor. Então, esse Assur-Balité, era um título que os reis assuras utilizavam. E os assuras não eram um povo só, ele era um conjunto de etnias, de povos que formou um império, um reinado. A história mesmo mostra como os assírios eles eram muito cruéis e eles conquistavam os outros povos e assimilavam esses outros povos na sua hegemonia política. E na verdade os Puranas falam que os Ashuras eles são uma comunhão de vários povos encabeçados pelos Daityas, que são os iranianos do Avesta, mas que também tem ali Milétias, que seriam os povos semitas, tem também ali os Dânavas, que seriam o povo da Armênia, da região norte ali da Mesopotâmia, que seria Ararat ou Urartu, né, que é onde teria um assentamento ário, né, o povo Mitanni, o Império Mitanni. Então tudo isso é muito antecessor aos gregos, tá, gente? Tipo, a religião grega, a civilização grega, ela veio bem depois de tudo isso. E os gregos em si, eles são uma continuação de tudo isso. Na verdade, de uma grande mistura de coisas, né? Tipo, tanto Adítias, quanto Daityas, quanto Dânavas e até Milétias. Então, eles trazem muito do legado védico e também do legado axúrico, que de certa forma é uma continuação. O legado Ashura, na verdade, é uma continuação do legado védico, né? O Avesta, né? O Avesta dos persas, dos iranianos. O Avesta em si declara que eles vieram do Rapta Hindu, que seria o Sapta Sindhu, que seria a região dos 7 grandes rios do norte da Índia, que eles chamam de Vale do Rio Indus, a civilização do Vale do Rio Indus. E que ali eles formaram uma civilização, né, que cresceu e se tornou um grande império, conquistou inclusive partes da Índia e partes do Oriente Médio. E ali eles depois influenciaram muito a cultura do Oriente Médio. Os próprios deuses do Oriente Médio, eles remontam muito aos 7 anjos do Avesta. Porque o Avesta ele fala do Deus único, do Ahura Mazda, um Deus supremo, impessoal, mas que se manifesta em 7 como anjos, Amesha-Spenta, eles chamam em Farsi. E esse Amesha-Spenta são nada mais nada menos que os 7 planetas, segundo a cosmogonia babilônica. E esses 7 planetas, eles viraram 7 anjos, né, da Bíblia, os 7 arcanjos. E esses 7 planetas, eles eram adorados na antiga Mesopotâmia, na Babilônia, na Assíria, como os deuses que esses povos adoravam, né? Por exemplo, Sin, ou que depois se tornou, alguns acreditam que foi o Proto-Alá, né? Que era o deus da lua. Ele era, na verdade, o deus da lua. Tipo, por exemplo, Marduk era o deus relacionado a Júpiter. Istara é a deusa relacionada a Vênus. Então, todos esses deuses babilônicos, assírios, eles remontam, na verdade, a sua origem no Amesha-Spenta, no Avesta, que é uma influência iraniana no Oriente Médio. Mas o Oriente Médio não era só iraniano, então existiam muitas misturas ali. É bem complicado, bem complexo de entender. Mas que essas ideias foram se passando. E assim, às vezes as pessoas acham que a linguagem tem a ver com etnia. E não, gente. Tipo, não é só porque uma pessoa fala uma língua que ela tem a mesma etnia da origem da língua. Por exemplo, a gente aqui no Brasil fala português. E não necessariamente a gente tem sangue português. Da mesma forma, as línguas da antiguidade, as ideias, as línguas, elas não ficavam limitadas a só uma etnia. Né? Então, assim, muito da continuação das línguas indo-europeias não necessariamente está se atendo a um povo específico. Na verdade, é uma cultura que se espalhou. Enfim, e os gregos, eles vieram depois de tudo isso. Os próprios gregos falam dos titãs, que antigamente tinham os deuses titânicos e que os olimpianos venceram os titãs. Né? E os titãs, eles remontam a esses deuses babilônicos, assírios, os gigantes, e Deus, no caso Zeus, né, o próprio deus olimpiano principal, ele remonta ao Rig Veda,
ele aparece como Deus Peter, que é um dos 8 vasos, que é o vaso do Deus do céu. Ele é o Deus do céu, no Rig Veda, né? E ele é chamado Deus Peter. Deus vira Zeus e depois vira Júpiter, né? Dio Peter. Júpiter é Dio Peter. Dio Pai, é Deus Pai, né? E representa essa palavra, ela remonta ao sânscrito. Depois fica praticamente igual no latim com uma pequena modificação e vira a palavra Júpiter. Mas a palavra Júpiter ela remonta a Dio Pater, que é Deus Pai, que no sânscrito é Deus Peter, e que esse Deus ele foi pronunciado como Zeus pelos gregos. É o mesmo Deus, é uma continuação do Deus do céu. A própria outra deusa grega que aparece no Rig Veda é Ushas, que na verdade os gregos chamavam de Eos, que ela é a aurora, a deusa da aurora que acompanha o céu antes de Hélios vir, né? Ela é uma deusa que vem montada num coelho, trazendo a aurora, e ela é chamada de Ushas no Rig Veda. Ela é a mesma deusa da Ishtara, que foi depois Ostara, também foi adorada na Europa, e que remonta à nossa festa da Páscoa, Easter. Easter vem de Ostara, de Ishtara, é a mesma deusa, que é uma deusa da aurora, que na verdade é o próprio planeta Vênus. Vênus é aquela estrela da aurora. Então tudo isso remonta já ao Rig Veda, né? E como hoje a gente conhece essa mesma deusa como a Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho Vermelho é a mesma deusa Eos ou Ushas do Rig Veda. E ela vem com um chapéu vermelho que representa a cor avermelhada da aurora. E ela é perseguida pelo lobo, que é a noite, que a devora e todo dia depois ela nasce de novo, né? Que depois ela sai da barriga do lobo. Então, é uma simbologia astronômica, astrológica, que remonta ao Rig Veda, mesmo dentro da cultura dos gregos. Mesmo a cultura grega, ela remonta ao Rig Veda. É uma mistura de coisas, claro, não é uma coisa já original, já misturou com outras coisas, já transformou-se em outras coisas, mas a origem é o Rig Veda. E o Rig Veda já menciona os 12, a divisão da eclíptica de 360 graus em 12. Então, assim, a divisão de 12 signos zodiacais, sim, remonta ao Rig Veda. Claro, ele não chamava com os nomes de Áries, Touro, tal. Realmente, esses nomes, eles passaram já por muitas modificações culturais e eles, sim, ganharam uma certa conotação babilônica e grega. Isso não é um problema. Mas a sua origem é, sim, védica. Muitos desses signos do zodíaco, a simbologia remonta ao passatempo do Oceano de Leite, que é o que eu vou falar um pouco para vocês na aula que vem, sobre como Dhanvantari, o deus do néctar, da imortalidade, do Amrita, ele é a constelação de Aquário, e que os gregos chamavam ele de Ganimedes, mas que é o mesmo Dhanvantari, segurando um jarro que tem o Amrita, o néctar da imortalidade, ele está jorrando esse Amrita. Então eu vou falar um pouquinho na aula que vem sobre essa origem esotérica da astrologia védica através do Samudra Manthan, que é o passatempo do batimento do Oceano de Leite. Então, nesse passatempo, a gente vai entender um pouquinho da origem dos Devas, dos Ashuras e como essa origem é a origem da astrologia, que é um conhecimento que permeia tanto os Devas quanto os Ashuras. E é por isso que a gente tem essa gama de culturas astrológicas, né? Porque eu falei um pouquinho no primeiro vídeo que o conhecimento astrológico ele é ascendente. Tipo, ele é revelado, ele é revelado, ele não é ascendente. Não é um conhecimento que a gente vai pesquisando e vai desenvolvendo. Ele foi revelado pelos rishis em meditação. É um conhecimento divino, ele foi recebido, canalizado. Porém, ele também se torna um conhecimento ascendente na história, porque o conhecimento védico ele é revelado, mas ao mesmo tempo é que quando a gente fala revelado, às vezes a pessoa pensa com uma coisa distante, assim, um Deus lá mandou uma revelação mística para aquela pessoa. Não é bem assim. Na verdade, a verdade é uma. Deus permeia tudo. E essa verdade está dentro de nós. Então, nós também podemos acessar essa verdade através da pesquisa, através da lógica, da especulação mental. A gente pode também tatear sobre e investigar. Então, o conhecimento se torna também ascendente e com isso surgem as diversas escolas de astrologia,
né, os diferentes modelos, e ela vai se aperfeiçoando. Tipo, isso não é nenhum problema, e isso não contradiz o fato de que ela foi revelada. É que a gente tem que entender a questão que a astrologia, toda a cultura védica, ela lida muito com essa ambiguidade, né, de que tudo é e não é. Então as coisas, tudo é uma questão de perspectiva, é uma questão de você entender o ponto de vista do que está sendo analisado. E que a verdade ela é uma, né? Isso é uma verdade védica. Ekam sat vibra bahuta vadanti. Está no Rig Veda. A verdade é uma, Deus é um. Mas os sábios chamam ela por diferentes nomes. Então, aqui a gente percebe o universalismo da cultura védica, e isso reflete muito na história e na origem da astrologia védica. Então, na aula que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa origem no Samudra Mantha, nos Puranas, e como que os povos iranianos, gregos, turcos, eles são uma continuação da cultura Ashura, dessa briga entre Deva e Ashura, né? Então, até mais.